Irmãos, saibam que para a gente chegar nesse culto, certamente a gente já rompeu muitas barreiras. A primeira barreira que a gente rompeu foi a barreira da incredulidade da nossa geração. Quem é que acredita que dedicar a primeira semana a Deus vai ter algum princípio de bênção? Mas eu profetizo, você verá o que Deus fará na sua vida nesse ano de 2024 e que não fez em 2023 e nos outros anos, porque você está buscando o reino de Deus. Só existe um jeito de garantir bênção, não é gritando, não é manipulando, não é monopolizando, não é de alguma maneira fazendo coisas carnais para garantir princípios espirituais. Só existe uma maneira de garantir a bênção de Deus, é através da obediência. E a obediência, apesar de ser muito simples, nem sempre é tão fácil. Aliás, quase nunca é. A obediência é algo que nos custa alguma coisa. Para você obedecer a visão, né? Nós temos aqui 10% da igreja, tá bom já, 15% talvez. Nós começamos bem, com 15% da igreja. O ano que vem, nós vamos ter 50% da igreja ou mais, amém? O primeiro raio-x que eu fiz, quando nós estávamos implantando a cultura de prestação de contas, porque para mim não faz sentido uma igreja que arrecada e não presta contas, para mim não faz sentido relatórios obscuros, para mim eu acredito que a gente precisa ter transparência quando a gente lida com o dinheiro das pessoas, que é na verdade um princípio de obediência. Então quando nós fizemos o primeiro raio-x, nós tínhamos 5 pessoas. Eu cheguei em casa frustrado, eu falei, não é possível, é por isso que o Brasil não vai para frente, porque as pessoas não têm o mínimo de consciência, elas não conferem, elas não querem saber onde vai o dinheiro que elas depositaram no altar, isso é um absurdo, elas não querem saber com que a gente gastou, e eu fiquei assim triste e revoltado. Deus falou assim para mim, estabelecer uma cultura diferente de uma cultura errada, não é fácil, mas eu vou te dar graça. No segundo raio-x nós tínhamos 11, o dobro. E no terceiro nós tínhamos mais de 100. Aleluia. E o ano que vem nós vamos ter 400, em nome de Jesus. Sabe por quê? E alguns pastores amigos até falavam assim para mim, mas como você é tolo? Os irmãos não entendem números grandes, eles acham que aquilo é coisa demais. Eu falei assim, não é para os irmãos que eu faço para Deus. Porque tudo que eu faço para Deus. Eu acordei cedo hoje para trabalhar, não foi pelo meu patrão, foi para Deus. É o meu avodar, é a maneira como eu adoro a Deus. Quando eu administro recursos, eu não faço isso para mim, para minha família, para você. Eu faço isso para Deus. Então quando a gente faz para Deus, a gente tem que fazer sem procurar aplausos. Mesmo que seja contra a nossa cultura, nós precisamos praticar, porque isso é a cultura do reino. Estão comigo, farol? Então o que vocês estão fazendo nesse exato momento é uma cultura do reino, é dar o primeiro para Deus, mas é fechar com chave de ouro, como vocês fecharam em 2023, na presença do Senhor. Nós estamos criando uma cultura nova. Daqui a 20 anos, nós vamos ter pessoas pegando aviões, pegando ônibus de outras cidades para vir aqui experimentar o culto da primícia, a semana da primícia, porque deste lugar serão liberadas bênçãos geracionais, não só para Campinas, mas para a região metropolitana, para o estado de São Paulo, e eu ouso dizer, para o Brasil. Mas tudo começa como semente, nós somos a semente, amém? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu peço que, se você está nos assistindo, você anote, você peça um ambiente de glória na sua casa, você peça que o Espírito Santo habite aí, vá falando no seu coração, compartilhe com alguém que você ama, porque hoje eu vou falar sobre um princípio que quase ninguém fala, e quando fala da perspectiva mamônica, ou seja, da perspectiva financista, da perspectiva presa ao Deus desta era, que é Mamon. Quando nós falamos de legado, a primeira coisa que vem na cabeça é bens. E não que legado não envolva bens, mas legado não é a respeito de bens. Legado é a respeito de bênçãos.
Legado não é a respeito de matéria. Legado é a respeito de obediência. Legado não está falando a respeito de mim, está falando a respeito de uma geração que eu não conheço, provavelmente não vou conhecer. Não sei o nome, provavelmente não saberei. Eu estou falando dos nossos filhos, dos filhos e dos filhos dos filhos. Legado é um fundamento que a gente constrói para que outras pessoas possam caminhar nele. Uma das coisas mais preciosas que eu ganhei quando me casei com Tauana não foi apenas uma moça bonita e temente a Deus. Não foi apenas uma mãe incrível para os meus filhos. Não foi apenas uma mulher de posses, como a família dela tem. Mas eu ganhei a bisneta de um avivalista de Vitória de Santo Antão, que trazia mercadorias e vendia essas mercadorias para plantar igrejas, e mais da metade do estado de Pernambuco teve uma igreja plantada por este homem. Ele não tinha uma visão pequena, ele não tinha uma visão que parava nele, ele não tinha uma visão denominacional. Ele era membro da igreja congregacional, mas ele plantou também uma presbiteriana, ele também plantou uma batista, ele afundou uma Assembleia de Deus. Onde ele via um terreno fértil para o evangelho, ele investia todos os recursos que Deus dava para ele. E creiam, a herança dele segue de pé, a herança espiritual e financeira, porque o justo, ele é guardado por Deus, e a herança dele se multiplica. Outro dia nós estávamos na casa da minha sogra conversando, e ela disse: olha, os teus filhos, Jonatas, vão provar de herança de vozinha. Eu disse: como meus filhos vão provar de herança de vozinho? Nenhum bem do meu avô e da minha avó foi vendido ainda. É galpão, é mercado, é casa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você é justo diante de Deus, você não está preocupado em construir um patrimônio, você está preocupado em construir uma herança espiritual que vai perdurar gerações. E aí quando eu vejo a minha pretinha pregando, quando ontem de madrugada um pastor de uma mega igreja aqui do estado de São Paulo me manda uma mensagem e diz assim: por favor, me dá o telefone da sua esposa, que minha esposa quer botar ela para pregar numa conferência grande aqui. Eu falei: mas você nem conhece minha esposa? Não, ela viu o vídeo na internet, meu Deus do céu, está arrepiada. Porque quando eu me casei com a minha esposa, eu não estava casando com uma esposa, eu estava casando com um legado espiritual sobre as nações, uma semente que vai reverberar sobre as nações. Mas isso você pode começar a construir hoje para a sua família. Talvez você não teve o recebimento dessa herança, mas você pode ser um prospector, alguém que dá essa herança. E a primeira coisa que acontece é precisar quebrar os vínculos com o pecado e com o passado, com a incredulidade. É parar de repetir erro da família, é parar de querer agradar tanto a família que você vai desagradar a Deus. Porque esse homem que hoje eu estou testemunhando e eu nem conheci, só por fotos, toda a geração dele é próspera e abençoada. Quando ele começou a fazer isso, a casa dele foi apedrejada por várias vezes, porque a religião predominante na época era o catolicismo, e chamavam ele de alguém que promovia seitas. Foi apedrejado inclusive por Frei Damião. Quem é nordestino sabe. Você tem que estar pronto para tomar pedrada se você quer deixar legado. Essa pedrada não pode doer tanto na sua alma, quanto deve valer para construir um castelo para a sua próxima geração. Martinho Lutero: castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte não se constrói sem pedras. Quando você tomou atitudes que foram disruptivas, que romperam com o comum, do que a tua família está acostumado, quando você deixou de passar a virada do ano tomando champanhe na roda dos escarnecedores, quando você deixou de agradar os amigos, os parentes, para construir um legado, você estava dizendo: eu quero a bênção que seguirá até 1000 gerações sobre a minha vida e sobre a minha família. E de repente, você começa a ver que esse legado vai arrastando-se
por onde você passa. Você começa a influenciar por onde você passa. As pessoas começam a ouvir você por onde você passa. Você começa a arrastar as pessoas pelo favor que Deus lhe dá. E as pessoas começam a acreditar que Deus existe através da sua vida. Eu falei outro dia para um irmão, e é o sentimento que eu tenho, que nós fizemos, né, aqui na inauguração da Farol, o lançamento do livro Um Farol por Dia, né? Que aliás um monte de gente está postando todo dia. Se eu não tomar cuidado, meu Instagram vai virar só repost de todo mundo. Eu peço perdão se eu não repostava o sermão. É porque eu tô com uns 15, 20 reposts todo dia. E aí fica chato, né? Para quem segue, fica vendo a mesma coisa. Planeje. Hoje foi planeje, né? Planeje. Mas assim, eu me lembro da dificuldade que foi para algumas pessoas simplesmente honrarem isso como algo bom. E eu me lembro que há 3 semanas atrás, quando eu fui para Recife, eu levei uma mala cheia de livros. E não deu 10 minutos, os livros tinham acabado. Então eu pedi para Carol me ajudar e mandar para Recife mais uma mala. E chegou lá hoje. E eu acabei de receber uma mensagem, era por isso que eu estava respondendo, porque o livro já está acabando e eles querem mais uma mala. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como a questão do legado espiritual é uma coisa forte. Como isso gera um favor e uma bênção. Porque a pedra angular que um dia rejeitaram é a pedra angular que hoje nós pedimos. Por favor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vocês entendem o que vocês estão gerando hoje no culto? Eu queria que vocês tivessem dimensão. Eu louvo a Deus porque você está aqui, porque talvez você não tenha nem dimensão do que pode acontecer e vai acontecer através da sua geração. Mas essa semeadura, ela não vai ficar em vão. Porque nunca foi fácil plantar coisas grandes. Nunca foi fácil edificar grandes edifícios para Deus. Nunca foi fácil falar não para todo mundo para agradar a Deus. Nunca foi fácil ser perseguido para fazer a vontade de Deus. Nunca foi fácil ser desonrado para fazer a vontade de Deus. Nunca será fácil ser difamado para fazer a vontade de Deus. Mas sabe de uma coisa? Nós não estamos aqui para falar com pessoas fracas que precisam de coisas fáceis. Nós estamos aqui porque nós estamos levantando uma geração de avivalistas que vai preparar a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero filhos fracos, eu não quero filhos moles, eu não quero netos moles, eu quero gente convicta que vai dizer não à identidade de gênero que não agrada a Deus, que vai dizer não ao pecado sexual, que vai dizer não aos valores de aborto, que vai dizer não à política errada, que vai dizer não ao profissionalismo na igreja de púlpito, que vai dizer não à abertura de mão de valores e princípios elementares. Eu quero uma geração de pessoas fortes. Eu creio que Deus está fazendo isso na Farol. Ele está levantando um povo forte, um povo cheio, um povo profundo, um povo obediente aos princípios da palavra de Deus, ainda que seja difícil. Somos inabaláveis. Então é isso que nós estamos construindo. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa profunda. Não é uma coisa vazia. Olha a palavra de Deus. Vamos lá, vamos para o primeiro versículo. Oh, Jesus. A palavra de Deus diz que o generoso prosperará. Quem ajuda será ajudado. E quando a gente lê esse versículo, a gente pensa logo sobre dinheiro. Mas deixa eu te falar, você num deserto, com R$1.000 no bolso, e sem água, você não precisa de dinheiro. Você precisa de alguém que lembrou de carregar o cantil. Estava na África em 2012 com o Larry e Dev. Estava pesando uns 85 quilos de pura massa muscular, que eu treinei muito um ano. Fiquei muito forte. Foi a vez que eu fiquei mais forte na minha vida. Mas músculo precisa de bastante comida para ficar músculo, senão ele murcha. E eu levei muita comida na mala, mas deu para 3 dias. Eu queria comer, e eu estava com dinheiro no bolso. Eu cheguei no restaurante, e eu pedi o segundo prato. E o garçom falou, infelizmente não podemos atender a sua solicitação. Era um frango, uma batata, um pouquinho de arroz.
Estou falando de segurança alimentar. Sabe quanto custava o prato nesse restaurante? $100. Eu queria o segundo, porque eu estava com muita fome. E sabe o que eles me falaram? Não tem. É um por pessoa. Amanhã, quando você voltar, você pode comer mais um. O amor que eu tenho até hoje pela nossa eterna falecida Dev Tyrus, é porque quando ela viu a fome que eu estava, o único lugar que ela tinha gosto de comer era esse restaurante, porque toda a outra comida africana, com todo respeito, é muito ruim. É miúdos com pimenta. Miúdos, eu estou falando de resto de tudo quanto é tipo de animal. Não é só rabada, não é isso. Estou falando miúdos. Entra de tudo aí, não vou nem te escandalizar com o que entra. Ela olhou assim para mim e disse assim: Honey, troca de prato comigo. Eu dei o meu vazio e ela me deu o dela cheio. Coisas que a gente nunca esquece, né? Porque não adianta você ter dinheiro no bolso. Quando você precisa de ajuda, você precisa de ajuda, você não precisa de dinheiro necessariamente. Quando nós plantamos generosidade, nós estamos estabelecendo um padrão da moeda que for necessária. Às vezes a moeda necessária é um abraço, é uma atenção, é um conselho. Às vezes é um recurso, mas às vezes é um acesso, é uma porta de emprego. Às vezes é um... eu não sei. Pode ser até uma volta com o seu cachorro. Mas quem é generoso está plantando generosidade para a sua família toda. Isso é muito poderoso, é o poder do legado. Eu já contei isso várias vezes quando eu era pequeno. Meus pais abriam a porta do nosso pequeno apartamento de 2 quartos, 65 metros quadrados, que moravam 5 pessoas, 3 crianças e um casal. Apartamento pequeno. E quando vinha missionários do Japão, nós éramos a casa que mais acolhia missionários. Eram 3 missionários para o nosso apartamento, ou seja, eles ocupavam todas as nossas camas. E nós ocupávamos o quarto dos nossos pais, que já não era muito grande. Minha mãe acordava cedo para fazer comida. Ovo, mamão papai, que é coisa que gringo come. E com 5 anos eu comecei a arranhar o inglês por isso, porque eu queria me comunicar com eles. Me tornei intérprete. Olha que incrível. O poder da semente, o poder do legado. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Um dia, em 2003, eu estava morando nos Estados Unidos, passando um perrengue, morrendo de fome depois do culto. Culto da manhã era doído, meu estômago roncava. E uma senhora da igreja, sem a gente pedir nada, porque a gente nunca foi peduncho, sempre tivemos educação. Nunca pedimos nada, a não ser para Deus. Mas para as pessoas, não. Chegou em mim e disse assim: você quer ir no acampamento, né? Acampamento de neve? Já fiz sua inscrição. Ah, outra coisa. Vou botar um dinheirinho no seu bolso para você comprar uma roupinha essa semana. Que eu queria roupa nada, eu queria um McDonald's durante a semana. E tem mais, hoje vocês vão almoçar com a gente. E nós vamos levar vocês no Outback. Sabe de uma coisa? Quando você tem um legado espiritual, você entra em lugares que você jamais entraria. Pelo simples fato de que lá atrás, alguém obedeceu no seu lugar. E não foi isso que Jesus fez com a gente. Ele não obedeceu ao Pai, nos garantiu a bênção da vida eterna para sempre. E não é isso que é ser cristão, seguir a Jesus Cristo e ao seu exemplo. Então legado fala de primícias, porque quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos estabelecendo não só um teto de bênçãos, mas um chão de semeadura e bênçãos para as próximas gerações. Quem é generoso, progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. Ei, se 2024 é o ano em que nós precisamos investir nas pessoas, está na hora de nos levantarmos para ajudar as pessoas. É dando uma carona, é oferecendo Jesus para os aflitos de coração, é dando um tempo de aconselhamento, é levando para um fé perto da casa, é cuidando espiritualmente de alguém, é orando por alguém, é plantando uma semente financeira em alguém, é botando um adolescente que está perdido para dentro de um acampamento que nós vamos ter, é cuidando de um casal que está para se separar, levando eles para o retiro de casal que nós também vamos ter. É pegando um incrédulo, um desviado, um religioso que está decepcionado com a igreja e é trazer para uma das conferências que também nós vamos ter. É investir nas vidas. Se você quer deixar legado, precisa começar a parar de usar pessoas e querer as coisas. Precisa cuidar das pessoas e usar as coisas. 2024 é um ano em que generosidade vai ser parte fundamental do nosso legado.
Para de guardar para si. Que medo você tem de não ter? Aquilo que você deposita na mão de Deus se multiplica. Aquilo que você retém para si, você perde. Martin Luther King diz que aquilo que ele confiou na mão de Deus, ele ainda tem. Mas aquilo que ele segurou nas próprias mãos, ele perdeu. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você doou alguma coisa? Que você repartiu alguma coisa? Que você plantou alguma coisa? Que você deixou de ter essa coisa? Mas pode ter certeza que se você calcular aquilo que você reteve, aquilo que você guardou, aquilo que você deixou de dar, aquilo que você deixou de abençoar alguém, tenho certeza que isso foi um objeto de escassez para a sua vida. Sabe? Salmo 112, a palavra de Deus, aliás, Salmo 112 é o Salmo dos justos. Feliz é aquele que tem pena dos outros. Sabe, se tem um sentimento que nós precisamos gerar para que a gente tenha legado espiritual, é começar a ter pena de quem precisa da nossa pena. Precisa ter dó de quem precisa da nossa dó. É deixar esse coração que foi esfriado por esse amor superficial dos últimos dias e deixar Jesus aquecer ele de novo. Deixar Jesus aquecer o nosso coração. Eu falo isso quase que em lágrimas, porque eu tenho visto uma igreja se levantando, poderosa, imperiosa, mas egoísta. Uma igreja que não consegue se importar com o outro, com a causa do outro, com o que passa necessidade. Uma igreja que só se importa com o seu próprio umbigo. Eu não estou falando da Farol, eu estou falando do estado da igreja de Cristo. Entendem o que eu estou falando? Nós precisamos nos importar mais com o que é importante para Deus. Olha, o justo, ele empresta generosamente. Ele dirige negócios com honestidade. Eu tinha aproximadamente 15 ou 16 anos. E eu já tinha uma educação financeira boa, então eu já tinha dinheiro guardado nessa época. Não era muito, mas era um pouco. Eu me lembro que um tio meu sofreu um acidente ali nas Amoreiras, e o carro dele foi completamente esmagado, e deu tipo perda total. Só que o carro que ele estava, ele vendia carros, então ele precisava arrumar para vender o carro, para fazer o salário dele. E eu lembro que na época todo mundo tipo, tá lascado, coitado. Mas uma pena vazia de atitude, sabe? Meu coração ficou muito triste, porque... Poxa, eu ainda nem tinha carro, mas eu tinha o dinheiro para poder consertar o carro dele. Eu ainda não tinha carro para mim, na verdade eu estava juntando dinheiro para um dia ter um carro. Mas poxa, ele vivia daquilo, se ele não vendesse aquele carro, com 2 filhos, né, casado. Se ele não vendesse aquele carro, ele não ia ter dinheiro, ele precisava arrumar para poder vender. Eu lembro que um dia eu estava no culto, e na hora da oferta o Espírito Santo falou assim para mim: metade da sua poupança você dá para Deus. E a outra metade, empresta para o seu tio. E assim, havia uma certa desconfiança de todo mundo com relação a emprestar dinheiro para ele, e o medo dele não pagar de volta. E quando eu fui ter esse ato, um outro tio meu disse para mim assim: filho, olha, é o dinheiro que você guardou, eu só quero te avisar de uma coisa, pode ser que o tio não tenha dinheiro para te pagar de novo, o outro tio. Tudo bem? Eu falei para ele: tio, a hora que eu fui dar a oferta para Deus, Deus falou para mim que era para eu dar metade para Deus e a outra metade para emprestar para esse tio. E eu acho que dá para ele consertar o carro dele. Mas sabe, tio, se ele nunca me pagar, eu dei para ele. Esse tio que eu emprestei morreu há 3 anos atrás. Quando os filhos dele foram nos documentos dele procurar as coisas, eu vi uma cartinha que eu tinha escrito para ele, nesse dia que eu emprestei o dinheiro para ele. E nas coisas mais importantes da vida dele, onde ele tinha foto dos filhos, dos netos, tinha o comprovante de depósito que eu tinha feito na conta dele. E a cartinha que eu tinha dito: Jesus nunca vai deixar faltar na sua vida. Eu tinha. Pasmem, ele me devolveu o dinheiro. Mas eu marquei o coração dele para sempre, e o meu também. E mais do que isso, eu gerei algo para a minha geração que ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar aquilo que nós construímos a partir dos princípios de um legado espiritual.
Quantas vezes nós calculamos o quanto nós vamos perder se nós obedecermos a Deus. Nós só esquecemos de calcular o quanto nós vamos ganhar se nós obedecermos a Deus. E pode ter certeza que se você colocar na calculadora do céu, aquilo que você vai ganhar é muito maior do que aquilo que aparentemente você vai perder. E Deus conhece o meu coração e eu não estou aqui para me gabar de vaidade nenhuma. A bênção e o favor de Deus me seguem, mas o meu coração é esse, até hoje sempre será. Meus filhos me conhecem, minha esposa me conhece e eu acho que a minha igreja me conhece. Sabe que se estiver perto de mim e eu tiver, você também tem. Sabe que se você estiver perto de mim e você estiver triste, uma oração você vai ter. Você sabe que se estiver perto de mim e você estiver doente, eu vou orar por você. Você sabe disso e eu quero que essa igreja, obrigado, eu quero que essa igreja se levante para construir um legado espiritual para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, porque ouro e prata passam, mas a glória de Deus, ela aumenta nas gerações, à medida que nós obedecemos a palavra de Deus, os princípios de Deus, e a palavra de Deus diz, Ele é generoso, Ele empresta. O Salmo 112 diz assim, nunca será abalado, o justo nunca será abalado. O rico será abalado, o saudável será abalado, o presunçoso será abalado, mas o justo nunca será abalado. Ele é correto e será lembrado para sempre. Lembrei do seu Severino Costa Gomes, que eu nem conheci. E um dia desejo que os meus bisnetos estejam pregando nos palcos de avivamento, falando: meu bisavô era um maluco, um contra-ordem, alugou um barracão que parecia uma oficina mecânica. Você não sabe o que Deus fez. Começou a vir um avivamento na cidade. As pessoas começaram a ser atraídas pela glória de Deus. Não tinha nada demais, mas a glória de Deus estava naquele lugar. A glória de Deus enchia o templo. E a glória de Deus atraía as multidões. E atraía os recursos. E atraía salvação. E atraía curas. E os casamentos eram restaurados. É isso que eu quero deixar escrito nos anais da eternidade. E você? Mas para isso a gente precisa entender o poder do legado. Provérbios 16:1, a palavra de Deus diz: olha, é do homem fazer planos. É do homem as preparações dos planos. E nós somos tão bons com isso. Nós fazemos planos tão bem elaborados. Nós conseguimos sentar e raciocinar onde nós vamos chegar em 2000 e tralalá. Nós conseguimos sentar e pensar como nós vamos construir a nossa casa. Nós conseguimos parar e pensar como nós vamos viver o nosso orçamento em 2024. Mas será que nesses planos que nós estamos elaborando, cabem os planos de Deus? Será que cabe a gente colocar as vidas que nós vamos ganhar para Jesus aqui? Será que cabe corresponder à palavra que saiu do trono de Deus? Será que cabe honrar as autoridades que Deus instituiu na nossa vida? Será que nos nossos planos está descrito dar mais, mesmo que isso signifique ganhar menos? Hoje eu estou falando para uma geração que quer deixar legado, que quer construir história. Estava numa reunião hoje à tarde com uma pessoa importante na cidade. E ele anda até assim, sabe? Acho até engraçado. Eu dou várias risadas internas. E ele sentou, né? Eu conversando, tava aquele café com a xícara assim. Aí ele, porque isso, porque aquilo outro, blá, blá, blá. Eu falei assim, vamos mandar real. Deixa eu te dizer uma coisa. Não me entenda mal. Eu não quero de maneira nenhuma ser desrespeitoso. Mas pouco me importa isso tudo que você está falando. Sabe por quê? Porque eu me importo com mudar a história da vida das pessoas. Eu não me importo com isso que você está falando de vantagem. Eu não me importo com isso que você está falando de futuro. Sabe por quê? Porque se isso tudo não mudar a vida de ninguém, só mudar a minha, muito bem, obrigado, a minha vida já está boa. Qualquer coisa que você me oferecer vai ser tão pequeno diante do desejo que eu tenho de deixar um legado para as pessoas. Qualquer coisa que você me oferecer vai ser tão pequeno diante daquilo que eu quero gerar no coração das pessoas a respeito da humanidade. Tudo que você for me oferecer, eu te falo assim, olhando no seu olho, no fundo do meu coração, tudo que você for me oferecer é pequeno diante dos ganhos que eu tenho quando eu consigo gerar no coração das pessoas esperança, fé, mudança de vida, mudança de atitudes.
mudança de mentalidade. Sabe por que eu quero isso que você está falando? Não é pelo motivo que você está me apontando, porque é vantajoso para mim. Eu quero, porque com isso eu consigo influência para mudar a vida de muito mais gente do que hoje eu mudo. Porque hoje sem nada eu já consigo fazer alguma coisa. Imagine se eu tivesse a ferramenta na mão. Ele olhou para mim assim um pouco assustado. Ele disse assim, olha, veja, as minhas últimas escolhas dos últimos 3 meses, e você pode me julgar se eu estou te falando a verdade ou não. Olha, nos últimos 3 meses eu abri mão disso, abri mão daquilo outro. Eu mesmo já tinha te dito que eu estava abrindo mão de tudo isso, sabe por quê? Porque para mim, nada disso paga a tranquilidade e a paz de deixar um legado para Deus. Irmãos, se nós vivemos só para essa vida, nós somos miseráveis. Nós precisamos entender que apesar dos planos que nós fazemos, nós precisamos confiar em Deus para que Ele estabeleça os desígnios dEle no nosso coração. Ei, nada contra os planos que você desenhou, Farol. Nada contra os objetivos que você tem. Você quer mudar de casa, quer trocar o carro, quer melhorar o emprego, quer melhorar a renda, quer pagar uma dívida, quer avançar. Nada contra isso, mas nesses planos tem que ter espaço para os planos que vêm do coração de Deus. Tem que ter espaço para investir um dia na vida de alguém. Tem que ter espaço para dar uma oferta generosa algum dia. Tem que ter espaço para sentar com uma pessoa e falar de Jesus para ela. Tem que ter espaço para marcar a vida de alguém positivamente. Tem que ter espaço para fazer uma visita no hospital. Tem que ter espaço para aconselhar alguém que está aflito. Tem que ter espaço. Se nos teus planos não tem espaço para Deus, esses planos não serão a vontade perfeita de Deus. Eu amo pregar sobre legado, eu vivo para isso. Por isso que eu queria pregar hoje. Eu me lembro de uma ocasião, e eu vou ter que dar vários exemplos, porque muita gente não conhece minha história inteira aqui, tá, gente? Me perdoe. Isso não é a respeito de mim, é a respeito dos princípios, amém? Estamos combinados que não é a respeito de mim, é a respeito de princípios, amém? Mas eu me lembro que uma determinada época da minha vida, eu estava encerrando um ciclo e Deus me deu uma chave de ouro. Eu estava orando, eu era um jovem que orava muito, continuo orando, mas acho que eu orava mais, porque eu tinha mais tempo. E eu vi uma chave de ouro em cima de um caminhão cheio de comida. E Deus falou comigo, olha, essa chave de ouro é uma chave de honra, que você vai mandar comida para o sertão. E nós fizemos naquele ano uma vigília ali no Guarani. Nós levantamos, acho que 10 mil quilos de alimento. O problema é que a gente não tinha como transportar. Cada pessoa levou 1 quilo. E passaram-se 9 mil pessoas pela vigília. Foram 3 turnos de 3 mil pessoas rodando por aquela vigília. Foi a primeira vigília, grande vigília, né? E a gente conseguiu 10 mil quilos de alimento. Eu não tinha como carregar isso. O caminhão custava caro pra caramba para a gente poder mandar para o sertão. E Deus disse, eu não quero que você dê em nenhum lugar, eu quero que você mande para o sertão. Não conhecia minha esposa, não tinha história nenhuma com o Nordeste. O que Deus me disse, eu falei, eu vou fazer. Eu falei, Deus, mas assim, gastar esse tanto de frete não é muito inteligente, sabe? Às vezes a gente não gosta de fazer coisas, entre aspas, burras, para obedecer a Deus, não é verdade? E Deus disse assim, não estou preocupado com isso, eu vou levantar o recurso. Naquela mesma semana, uma pessoa muito rica de Alagoas me mandou uma mensagem dizendo que estava acompanhando meu trabalho nas redes sociais e que ela queria investir no meu ministério, o que eu estava precisando. Aí eu falei, não custa pedir, né? Ela que ofereceu, não estou pedindo nada. E ela disse assim, eu disse, olha, Deus me deu uma visão a respeito disso, gostaria de levar para o Nordeste esse alimento. Queria também levar algumas cisternas, construir algumas cisternas. Queria também levar algumas bíblias para fazer um culto evangelístico para as crianças. E queria isso. Ela falou assim, quanto é tudo isso que você quer? Aí, sei lá, acho que era 30 mil reais na época. Aí ela falou, tá bom, me passa a conta, que eu vou fazer a TED. Até hoje eu não acredito. Foi o dinheiro mais rápido que a gente ganhou na vida. Porque ele estava totalmente dentro da vontade de Deus e do legado que nós tínhamos que deixar. Aí disso, então nós construímos acho que 20 cisternas, se eu não me engano, levamos 10 mil quilos de alimentos, 10 mil quilos, 10 toneladas de alimentos. Fizemos assim uma grande ação, 500 bíblias, evangelizamos no ginásio da cidade, batemos de porta em porta, fizemos evangelismo de porta em porta. Foi uma coisa maravilhosa, mas quando eu voltei dali, Deus disse assim, agora eu preciso que você conclua um tempo ministerial na sua vida e você vai fazer isso. E eu lancei um negócio que chamava Projeto de Honra, algumas pessoas vão se lembrar.
E quando eu inventei isso, não foi a invenção do meu coração, foi a invenção do coração de Deus, foi Deus que me disse. Mas era uma coisa muito disruptiva, então naturalmente houve críticas, inclusive de pessoas que estavam próximas. E eles nem quiseram participar. Mas daí eu sempre aprendi a ouvir a voz de Deus e a seguir as pessoas que estavam na voz de Deus, não quem estava fazendo seus próprios desejos e vontades. E eu disse, gente, Deus falou comigo isso, vamos junto fazer um projeto de honra, durante um ano nós vamos contribuir e tal, e depois nós vamos fazer isso, aquilo. Olha, acho que umas 220 pessoas mais ou menos seguiram, e nós fizemos algo muito disruptivo que ficou marcado até hoje na cidade. Nós demos um bom presente para o nosso pastor, na época, para a pastora, fizemos uma festa, e encerrei ali um tempo ministerial da minha vida. Dali fui enviado para Recife e voltei há pouco tempo, em 2019. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem quer deixar um legado, precisa abrir um espaço nos seus planos, para os planos malucos que Deus tem. Eu nunca mais vou ter aquela idade, eu nunca mais vou estar naquela situação, eu nunca mais vou ter oportunidade de fazer aquilo que eu fiz naquela época. Por isso que eu fiz, porque eu fui obediente. Eu quero te convidar, seja obediente em 2024. Tem uma palavra liberada do céu, corresponda a essa palavra, mesmo que não faça sentido para você, mesmo que aparentemente você perca, mesmo que aparentemente as pessoas te critiquem, mesmo que aparentemente o diabo diga, não é isso que você tem que fazer. Você tem que saber ouvir a voz de Deus, e a palavra de Deus está clara. Os homens podem fazer planos, a resposta vem do Senhor. Confia os teus planos a Deus, e Ele estabelecerá as suas veredas e os teus desígnios. Sabe, abre um espaço para o plano de Deus. Sabe como nós temos feito planos? Desculpa aí, galera, mas vamos lá. Sabe como nós temos feito planos? Assim, fazer isso. Emagrecer 10 quilos, eu vou fazer aquilo, tal viagem, papapá. Aí depois que você faz aquilo, você fala assim, Deus, abençoa os meus planos. Planos cartesianos, não são planos da vontade de Deus. Pode ser que um ou outro bata. E aí você não sabe porque está vivendo uma vida medíocre, vazia, ausente de propósito. Não sabe por que não avança 10 anos em um ano, porque esse ano nós vamos avançar como casa do Senhor, como farol nessa cidade, 10 anos em um ano. Nós vamos ganhar vidas 10 vezes mais do que nós ganhamos em 2023. Nós vamos prosperar 10 vezes mais do que prosperamos em 2023. Nós vamos ser 10 vezes mais generosos do que fomos em 2023. Sabe por quê? Porque quando o plano é de Deus, Ele respalda. Não tem como dar errado. Continuando. O coração do homem, apesar de fazer planos, precisa confiar que os desígnios do Senhor serão estabelecidos. Abre um espaço, irmão, para você poder deixar legado. Provérbios 13, 22, a palavra de Deus diz: o homem de bem deixa, repita comigo, herança. Gente, o homem de bem deixa herança. E herança aqui, nós não estamos falando de nada espiritual, nós estamos falando de recursos. Um homem de bem, uma mulher de bem, vai construir patrimônio ao ponto de deixar herança. Mas antes dele fazer isso, ele abriu espaço para a glória de Deus. Antes de fazer isso, ele tomou decisões difíceis que desagradou outras pessoas. Antes de fazer isso, ele abriu espaço nos seus planos para que os planos de Deus prevalecessem. Antes de fazer isso, ele perdeu dinheiro investindo na vida de alguém. O homem de bem. O justo do Salmo 112, que empresta generosamente, o justo que tem mãos limpas e um puro coração, o justo que nunca será abalado, o justo que obedece mesmo quando não entende, o justo que faz loucura por Jesus, o justo que abre mão da sua vontade, o justo que dá a sua última semana do ano e a primeira também, e não falta um dia, e vem, e viaja, e passa a luta, e passa a prova, mas entende que é princípio. Vocês deviam dar uma glória a Deus bem alto, vocês que estão aqui. Oxe, vocês estão plantando um negócio magnífico. Por último, Deuteronômio capítulo 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, repita comigo, até 1000 gerações. E aqui eu quero desfazer um argumento satânico, porque o diabo fica com essa história te aprisionando, que você está debaixo de maldição,
que você está sendo roubado por causa da maldição. Deixa eu te dizer uma coisa, em Jesus Cristo as nossas maldições foram completamente canceladas. Em Jesus Cristo nós podemos revogar, falar aos principados e potestades, destituir a miséria, a falência, a infertilidade, a incredulidade. Eu adoro entrar nesse lugar celestial e começar a destronar principados e potestades que estão segurando a bênção na casa de Deus, no povo de Deus. A incredulidade dessa cidade está destruída na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu começo a destituir agora as palavras de maldição que lançaram contra nós por calúnia, por inveja, por difamação, por leviatã, por quem quer que seja, está destituído em nome de Jesus. 2024 será um ano de prosperidade para nós, será um ano de honra, será um ano de multiplicação, será um ano de embelezamento, será um ano onde nós vamos fazer 10 vezes mais do que fizemos nos anos anteriores. Eu destituo isso em oração. Mas sabe o que é bom demais? Que a maldição só dura até 4 gerações. Mesmo se alguém nunca fizer essa oração que a gente acabou de fazer, vai chegar no máximo em 4. Mas a bênção, ela se derrama até 1000 gerações. Significa que Deus tem mais para dar do que o diabo pode te tirar. A bênção de Deus, ela é muito mais abundante do que a maldição. Deus é muito maior que o diabo. Os anjos são maiores que os demônios. Nós temos mais autoridade que o capeta. Isso nos coloca em poder espiritual. Não vamos viver aquém, não vamos viver medíocres, não vamos viver escravos, não vamos viver medrosos, não vamos viver aprisionados. Nós vamos ser livres, nós vamos ser prósperos. E aquilo que eu estou construindo vai pegar os bacurizinhos do Davi, depois o dos filhos do Davi e da Alice, e depois o dos netos deles, vai passar por 1000 gerações. A bênção da obediência, a bênção da aliança, a bênção da fidelidade, a bênção das primícias. Desculpa que me emociona muito falar sobre isso. Todo dia quando eu com sono me arrasto para o sofá e me ajoelho diante do Senhor, eu me lembro daquela música dos Arrais. Ele vai apalpando as paredes, até chegar no lugar de oração. E ali prostrado ele derrama suas lágrimas. E essa bênção seguirá até 1000 gerações. Aquilo que você está fazendo hoje em obediência a Deus, vai passar por 1000 gerações. Esse amor que você tem pela casa de Deus, isso que vocês mostraram, Farol, como vocês amam a Deus nesse último ano. Nós pudemos ser testados por Deus no amor, no desprendimento. A gente está pronto para 2024 nesse sentido. Os que virão já no shape de Deus para nós. Os que virão já virão generosos. Eles seguirão os irmãos mais velhos da casa. Eles seguirão o Espírito que aqui habita. O Espírito de poder, o Espírito de amor, o Espírito de liberdade, o Espírito de generosidade. Eles seguirão a ordem que foi dada no céu. Porque o céu fala à terra e a terra fala ao vale de ossos secos. O último versículo que eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei. Está em Ageu, capítulo 2. Esse versículo é poderoso. Porque às vezes a gente acha que está precisando de um médico bom, que a gente está precisando de um consultor super top. Às vezes a gente acha que a gente está precisando de um especialista em alguma área. Às vezes a gente acha que a gente está precisando de um novo software para controlar os nossos projetos. Às vezes a gente acha que a gente está precisando de alguma solução que vende aí na internet. Mas eu vou dizer para você o que a gente precisa. Eita Deus, fiquemos de pé. Essa palavra é desse ano, eu não sei como não liberei ela no Profetizando a Virada, era para liberar hoje. Eu já estou em lágrimas, meu vento espiritual está tremendo aqui, porque o dia 1º de janeiro já começou com um tremor de terra no Japão, no Oriente. E do Oriente até o Ocidente, todos vão sentir a terra tremer esse ano. Porque eu farei abalar todas as coisas. Ageu 2:7. Eu farei abalar todas as nações. E todas as coisas preciosas de todas as nações virão. Que bom que você não faltou hoje.
Pega aí sua porção daquilo que está vindo das nações. O Senhor está chacoalhando as nações. Ele está dizendo: eu vou abalar as nações e as coisas preciosas virão. E vou encher. Olha o que diz a palavra. E eu vou encher esta casa, diz o Senhor. Eu vou encher de glória esta casa. Você acha que está precisando de especialista? Você está precisando de glória. Você acha que está precisando de uma solução? Você está precisando de glória. Você acha que está precisando de um conselho? Você está precisando de glória. Você acha que está precisando de empréstimo? Está precisando de glória. Glória, eu encherei de glória esta casa, diz o Senhor. Minha é a prata, meu é o ouro. E a glória desta casa será maior do que a glória da primeira. E neste lugar eu darei paz, diz o Senhor. O Senhor vai fazer tremer a terra. O que há de precioso na terra vai vir para as nossas mãos. Você recebe essa palavra? Porque nós não estamos buscando o ouro e a prata, porque o ouro e a prata pertencem a Ele, mas nós estamos buscando a Ele. E a glória desta casa será maior do que a glória da farolzinha. Nós estamos no lugar da promessa, onde Deus chacoalhou as nossas estruturas, onde Deus fez a nossa vida como está nessa palavra, e o mundo está chacoalhando. Nós vamos receber tudo que Deus tem para nós. Pai, levante suas mãos a Ele. Nós te entregamos o último dia de sacrifício e de primícia, Senhor, te dizendo que o Senhor é primeiro, Deus. O Senhor é primeiro na nossa vida, Pai. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos seguir a Ti, nós queremos derramar lágrimas de gratidão e de amor a Ti. Nós queremos cultivar a Tua presença. A Tua presença vale mais do que o ouro para nós. A Tua presença vale mais do que a prata para nós. A Tua presença vale mais do que as soluções deste mundo. A Tua presença vale mais do que os especialistas dizem. A Tua presença diz para nós onde nós vamos, quem nós somos, o que podemos fazer. Como diz a Tua palavra, enche esta casa de glória. Um ambiente de glória, é isso que nós queremos aqui, Deus. Levante suas mãos a Ele, manifesta isso, diga isso: Deus, enche essa casa de glória, enche a minha vida de glória, enche o meu casamento de glória, enche os meus filhos de glória, enche a minha geração de glória, enche os meus carros e bens de glória, Deus. Enche, Senhor, de glória essa rua, enche essa cidade de glória, Deus. E a glória, Senhor, a glória dessa casa será maior do que a da primeira, Deus. A glória vai atrair os pecadores, a glória vai atrair os recursos que precisamos, a glória vai atrair a obediência, a glória vai atrair uma cultura de honra, a glória do Senhor, Deus. Abalado, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Mais alguém aqui vai deixar um legado para Deus?
Mais alguém aqui vai deixar um legado para a sua geração por causa de Deus? Mais alguém aqui vai valorizar mais a glória do que qualquer outra coisa nesse mundo? Amém? Eu quero convidar todo mundo que está aqui, e todo mundo que está em casa, e todo mundo da Farol, porque no dia 14 eu vou falar algo que Deus falou comigo a respeito de legado. E nós vamos gerar glória, glória, glória. Olha, eu já vi gente sem nada. Eu já vi gente sem nada ter tudo por causa da glória. Mas eu também já vi gente com tudo passar a ter nada por ausência da glória. Não é ter que vai atrair a glória, mas é um coração quebrantado e contrito. É um alinhamento aos princípios da palavra de Deus. É a obediência de ser justo diante de Deus, de amar as pessoas de verdade, de não calcular o que você perde quando você ama, mas de calcular o que você ganha quando você ama. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: esse ano eu vou te amar mais. E esse ano eu vou pedir para Deus colocar pessoas na minha vida para eu amar mais. Um glória a Deus bem alto para Jesus, uma salva de palmas para Ele. Ele que está nos ensinando a construir um legado. Aleluia!